Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Baixe sua cabeça assim como você está mesmo. Senhor, como nós já adoramos o Teu nome, abrimos a nossa boca, Te louvamos, reconhecendo que realmente o Senhor tem aberto os nossos olhos. E depender do Senhor, nesses dias tão tenebrosos, Senhor, é a diferença daqueles que permanecem com esse coração aceso diante do Senhor. Te louvo, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que estão vendo pelo YouTube, aqueles que vão ver essa ministração, enfim, Senhor, que da mesma forma que o Senhor está aqui porque estamos aqui, o Senhor também esteja lá, Senhor, levando esse entendimento ao coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Abre comigo, por favor, Atos capítulo 20, nós vamos ler uma passagem, provavelmente eu quero crer em nome de Jesus, que você já ouviu falar sobre essa passagem, do versículo 7 ao 12, Atos 20, do 7 ao 12, uma passagem já ministrada, já conhecida pelos irmãos, pelos convidados que não conhecem, digamos assim, ou aqueles que esqueceram. Eu quero dar um parâmetro, ou seja, só contextualizar os irmãos. Essa passagem fala de um momento onde Paulo começou a ministrar aos irmãos a sua palavra. E ele começou a ministrar a palavra, e a palavra foi indo. Passou da meia-noite, e tinha um jovem sentado na janela, e esse jovem chamava-se Eutico. E a palavra do Senhor fala que ele caiu desse local. E houve todo aquele alvoroço, meu Deus, uma pessoa caiu. E ali segue-se todo o mistério, que é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não se distraia. Esse é o tema da palavra dessa noite. E eu quero que você grave esse texto. Não se distraia. Fica com o texto aqui na tela, já nós vamos ler, eu quero fazer a introdução. Sabe, eu não sei qual é a fraqueza, a necessidade, a forma ou a maneira com que a sua atenção é tomada, ou seja, a sua atenção é levada. Tem gente que consegue ver muitas coisas ao mesmo tempo e não se perde. Tem outros que precisam parar e ficar focado. Tem situações em que a gente é mais esperto do que os outros. Tem gente, aquele ditado que às vezes a gente ouvia há muito tempo, fulano de tal nasceu para isso, então ele é esperto com isso. E sabe, sempre tem alguma coisa que nos chama a atenção. Alguma coisa que nos leva automaticamente para aquele lugar. Seja, por exemplo, para os homens que gostam de futebol, falou de futebol, o cara, opa, né? Mas se você falar em cavar uma fossa, o cara fica... Mas tem gente que gosta de ajudar pessoas e chamou, opa, sou o primeiro. Tem gente que acha que a vida é do jeito que ela programou e pronto, acabou. E se sai uma coisinha do cálculo, desesperou. Eu não sei a forma e a maneira como você tem se distraído nesses dias. E eu não estou aqui de maneira alguma, igreja, eu quero que você pense que o pastor, então essa palavra é para nós, tadinho, então o pastor, não, tem coisas que me distraem. Literalmente, tem coisas que me tiram facilmente do propósito, daquilo que... Porque, como diz o nosso querido Davi Gruber, o que passa na nossa veia ainda não é pó de anjo, né? Nós ainda somos gente. Balança a pessoa do seu lado, você é gente ainda, né? Esses dias eu estava pregando aqui, para as pessoas que não acompanharam, não viram isso. Estava aqui pregando e falando e tal, aquela coisa lá. De repente eu olhei para ali para cima e vi um alicate. E eu falei assim, e aquele alicate ali? E realmente tinha um alicate, que era do Vilsemar, que ele tinha colocado quando fez essa instalação aqui.
Aí eu me lembrei que eu estava pregando. Eu falei assim, esquece o alicate e vamos para cá. Fizeram até o meme disso aí, acho que o Samuel fez. Diga assim comigo, aquilo que me distrai, muitas vezes, me atrapalha muito. Sabe, meu querido, nós conhecemos a palavra de Deus. João no capítulo 10, versículo 10, é muito claro a função do inimigo das nossas almas, que é roubar, matar e destruir. Partindo dessa premissa, partindo desse entendimento, tudo aquilo que me tira do foco de vida eterna é algo que eu preciso eliminar na minha vida. Quantos aqui não têm visto o que tem acontecido com o mundo? Seja no ambiente político, seja no ambiente econômico, seja no ambiente geográfico, seja no clima, seja de qualquer forma. Quantos aqui não percebem ou percebem que Jesus está voltando? Tudo está se cumprindo. Não existe absolutamente nada, repito, absolutamente nada que está acontecendo agora, Ele já não tinha nos avisado há 2000 anos atrás. Tudo. Seja a falta de perdão entre pessoas, seja o pecado, seja qualquer coisa que você diga assim, não, isso não pode, né? Mas pode. Lá no começo de tudo, depois que secaram as águas do dilúvio, em que Deus chamou e diante de Noé ali fazendo um sacrifício para tirar a bronca, como diz a história, se fazer de bom, porque Deus tinha deixado a sua família isenta, e ele pegou e disse assim, ô Noé, olha aqui para mim, não pensa tu que eu não sei de onde tu veio. Eu vi o coração do homem, e o coração do homem é mau, tão somente mau. Diga assim comigo, Deus não vê as minhas ações, Ele se move, faz assim, abre aí, diz assim, pelas minhas atitudes. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Pastor, mas antes, sabe, naquele meu primeiro amor, quando eu aceitei a Jesus, meu ardia e queimava a presença do Senhor na minha vida. Pois é, e por que apagou? O que te fez distrair? O que foi que tirou o foco desse ambiente tão precioso? Entenda, irmãos, que lugar mais perfeito do que o Éden? Que lugar mais maravilhoso do que o Éden? Deus fez e disse assim, eu vou colocar o homem lá para mim ter comunhão com ele. E eu vou dizer para ele assim, olha, tudo isso aqui você pode, sabe, fazer o que você quiser, mas só dessa árvore aqui, ó, não come não. Só dessa árvore aqui, ó, do conhecimento do bem e do mal, não come. Sabe, você pode comer o que você quiser das outras coisas, você pode fazer o que você quiser. De 1 milhão de árvores, não toque uma. E aí, pela concupiscência dos olhos, a mulher foi levada a um lugar onde flertou e caiu. Sabe, uma das coisas, e aqui eu quero que você saia entendendo isso. Não é sobre esses pontos, mas eu vou mostrar outros pontos que podem ser a maneira como o diabo tem usado para tirar a tua atenção. Mas muito e quase tudo, ou tudo, na vida do cristão vem pelos olhos. Por isso que a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Feche seus olhos assim. Fique com ele fechado. E diga assim, Espírito Santo, eu não preciso te ver. Diga forte, eu não preciso te ver, mas eu quero te sentir. Assim funciona o agir de Deus. Você não precisa estar com os olhos escancarados para sentir a presença de Deus. Você não é movido por um arrepio. Você não é movido por uma canção. Você não é movido por gritaria. Isso não move ninguém.
Sabe o que move uma pessoa? É o espírito quebrantado diante de Deus. Quando você está de olhos abertos, você julga, irmão. Os teus olhos abertos, você diz assim, começa a ver coisas que te distraem. Coisas que te levam muito para longe. Sabe, você olha para algo e você já está vendo, sabe, os problemas, as consequências, tudo o que pode acontecer. Porque Satanás sabe que os olhos abertos é a janela da tua alma. Diga assim comigo: Deus me chamou para estar debaixo do seu governo. Preste atenção agora. Não, diga comigo, não sob o controle da minha alma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando até aqui? O que tem controlado a sua vida é o governo de Deus ou a tua alma, que é insaciável? Insaciável. Deus compara a alma de uma pessoa com o mundo inteiro. Sabe, você pode gastar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, fazer empréstimo de tudo que é jeito para saciar algo que é alma. Você vai ficar miserável e a tua alma nunca vai ser saciada. Você pode gastar milhões e milhões e milhões para ter uma imagem. Você tem que vender a sua imagem, porque agora a minha imagem e isso, aquilo, outro. Sabe o que vai acontecer? A sua imagem vai pelo ralo e você não vai preencher a sua alma. Bote a mão dentro de você e diga assim, ó: há algo em mim que Deus fez, que só é preenchido por Ele, e não é a alma que me conecta. Diga assim: é o meu espírito conectado com o dele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, quantas vezes os descuidos, as situações, a forma de analisar, ou a nossa alma doente, sabe, cheio de carrapato, cheio de ferida, nos tira do propósito de Deus. Imagina Paulo ministrando a palavra de Deus naquele lugar tão precioso. Era tão bom, não diz a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar, mas dizia que um jovem sentou no lugar errado. Uma pessoa sentou no lugar onde não era para sentar, e aí você conhece a história, e é sobre isso que nós vamos, repito, ministrar nessa noite. E eu queria que você acompanhasse junto comigo a partir do versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, diga assim comigo, era a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse é um texto tão explicativo, tão claro, tão real, que vai ficar muito mais fácil para a gente entender o que tem sido as nossas distrações. E dentro desse texto eu queria que você entendesse que há alguns lugares que a gente se coloca, porque quando Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo nas tuas decisões, ele está falando no ambiente em que você tem e depende dele. Nas tuas escolhas, na direção que você tem tomado, nas consequências, é tudo você. Entenda, Jesus veio para trazer salvação ao mundo. Jesus não veio resolver os problemas das pessoas.
Preste atenção nisso. Eu vou para a igreja porque eu preciso resolver meu problema. Não, você vai sair daqui com mais problema. Sabe por quê? Porque quando chegar aqui você vai ver que o problema é você. E aí a coisa muda de figura, porque até então você chega com toda a razão aqui. Não porque me feriram, porque fizeram isso comigo, porque isso, aquilo, outro. E aí a gente vai pregar, a palavra de Deus diz o seguinte: morra para você mesmo. Aí a pessoa, o problema sou eu. Eu tenho que voltar lá, então quer dizer que eu tenho que pedir perdão? Diga assim comigo, muitas vezes, o que me distrai, fala assim comigo, permissividade. Sabe o que é permissividade, irmãos? Eu linkei 3 coisas que eu acho que você vai se identificar. Diga assim comigo, não tem nada a ver. Fale forte, não tem nada a ver. Não dá nada. E tô de boa. Quantas situações você se mete e o Espírito Santo está dizendo, não faça isso. O que você diz? Fala. Nada a ver. Sabe, me chamaram para estar num pagodinho ali. Sabe, pastor, eu quero ir lá porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar para esse pessoal lá. E aí você vem para Cristo, irmão. Você era um alcoólatra? Você vivia na roda de samba o dia todo? Você perdeu 1, 2, 3 casamentos por causa de farra? E aí você vem dizer para mim que depois de crente, você tem que ir lá. Pastor, eu tenho que ser luz lá. Diga assim comigo. Diga. Nada a ver, pastor. Pastor, agora arrumei um negócio para ganhar dinheiro. É, meu filho? Um tal de... Tal de tigrinho, já viu falar nisso? Já perdeu um casamento, já perdeu o carro, já perdeu isso, já perdeu aquilo outro, e agora, pastor, é mais forte o que está em mim do que eu estar lá fora. Um amigo meu quer que eu seja representante disso, eu vou ganhar muito bem, vou sustentar minha casa, pastor. Diga comigo. Nada a ver. Preste atenção, irmãos. Uma vez eu ouvi uma frase de um homem que ministrou aqui na igreja. Ele dizia o seguinte, Satanás nunca coloca na nossa isca para nos figar aquilo que a gente não gosta. Nunca, preste atenção, nunca você vai sair do propósito de Deus por algo grande, você entendeu? O que tira a gente do propósito de Deus nunca é coisa grande. Não é alguém te ofendendo na frente todo. Não, às vezes é coisinha pequena que é plantado no teu coração. E aí você vai regando, como quem não quer nada. Daqui a pouco, você sai do propósito, você se distrai. E aí você vai lembrar que um dia alguém falou para ti e você respondeu como? Nada a ver. Pastor, mas eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, sabe, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa assim, eu estou falando por 2 lados, tanto para homem quanto mulher. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, vai fazer isso comigo, meu Deus, isso é cristã? Não, mas eu creio que eu vou trazer ela para o reino de Deus. Daqui a pouco, você está lá no mundão, todo lascado, todo lanhado. Aí você vai lembrar que alguém disse para você que trevas não se mistura com luz. Aí você vai lembrar e vai dizer o quê? Nada a ver, pastor. Se eu sou luz, se eu sou sal, eu sou o bonzão. Como diz Aurélio, o gigantão da construção. Não, sou forte. Quanto tempo de igreja eu tenho? Você orar em 185 línguas de anjo. Tenho interpretações de trás para frente, de frente para trás. Pelo menos 3 vezes na semana eu subo um monte. Estou amarelo de tanto jejum. Mas, como é que está teu casamento? Pois é, pastor. Estou colocando na mão de Deus. Deus faz assim, Comigo não. Você faz assim, Deus não tem nada a ver com meus problemas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite?
Preste atenção, irmãos. Que muito que você acha que não tem nada a ver, é exatamente isso que tem distraído o foco da sua vida. Não tinha nada a ver se o jovem está sentado numa janela. Se tinha bancos para sentar, se a igreja estava reunida, havia luzes no lugar, e era um lugar de ministração da palavra de Deus. Sabe o que fala também para mim isso? É mais ou menos assim. Eu tenho, como é que chama? Não é bilhete, eu tenho quando você tem direito a um ingresso, a um, não é isso, um voucher, é isso, né? Para chegar lá e comer à vontade. Uma cortesia, é isso que eu quis dizer. Você tem uma cortesia da melhor churrascaria de Brusque. Chega para você e fala assim, olha, cara, vai lá com fome que você vai comer. Vai. O cara sai de casa com aquela fome, aí tá com tanta fome por causa de meia hora, ele fala assim, mulher, tem alguma bolacha aí para me comer? Aí enche o bucho com um pacote de bolacha. Aí chega lá, o cara traz a primeira garfada, picanha. O cara, só uma lasquinha daí que cortou minha fome. Quantos já aconteceram? Isso já aconteceu muito comigo. Tava com tanta fome que o zóio era maior. Priscila, me dá isso aqui. Eu chegava lá e caramba, foi a bendita da banana. E ganhei. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quantos de nós saímos da nossa casa para vir para cá e num caminho você se distrai com um pedaço de banana, uma bolacha. E sabe o que, trazendo isso para o mundo espiritual, sabe o que é? Brigar com a esposa dentro do carro. Discutir com o cara no sinal. Sabe o que é? É quando você está vindo para cá e a tua mulher fala uma coisa que ela não era para ter feito e você, eu falei. Aí você chega aqui e queremos o teu nome em grande. O que sobrou é para ti, né, Jesus? O que sobrou do que está aqui dentro é para ti, né? Diga assim comigo, não se distraia. E sabe o que acontece com muitos hoje dentro da igreja do Senhor Jesus? Tem se perdido e distraído por pequena coisa. E tem tirado essas pessoas do lugar justamente porque tudo que é confronto para ela, preste atenção, tudo que é palavra de Deus, ela está aqui sendo ministrada, ela tem que mudar, ela pega e diz assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui é com outro, comigo não. Tá, mas a palavra está dizendo que você tem que, é a palavra que está dizendo isso aqui. Não, mas isso tem nada a ver comigo, é para ti, ó. Rapaz, essa palavra foi para fulano de tal. Essa palavra aqui, se aquele cara tivesse aqui, se aquela pessoa tivesse aqui, tinha se mudado. Diga assim, em minha volta, só vai acontecer mudança quando eu mudar. Você quer ver mudança na sua vida? Muda você primeiro. Aí você vai ver o que é mudança. Se a tua mente, se os teus olhos, como nós cantamos agora há pouco, se abrem, aí você vai ver mudança. Não, pastor, mas eu tenho convicção que o meu filho, é só Jesus na causa. Porque, irmãos, aquilo que Jesus tem que fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Agora, Jesus só faz a partir do que você já tem feito. Jesus não vai fazer do nada. Quem já ouviu a história de Jairo aqui? Jairo trouxe Jesus para sua casa. Ele correu lá e disse assim, tem como mandar alguém para vir orar pela minha filha? Que diz, não, peraí, eu vou lá, cara. Quantos de sacerdotes têm feito isso dentro da sua casa? Você quer que seu filho seja obediente, você quer que sua esposa seja uma mulher de Deus, você quer tudo, mas o seu papel você não faz. Sabe por que Jairo foi para a casa daquele homem? Porque ele saiu e abriu a boca e disse assim, vem aqui comigo. Não, pastor, mas espera aí, o pastor está aí, né? O pastor recebe para isso, o pastor aquilo. Tudo é o pastor, irmão. Efésios 5, 22 em diante diz que o primeiro pastor da sua esposa é você, homem. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. E assim como Jesus se entregou por ela, tendo-a purificado pelo lavar da palavra.
Se isso não é ser pastor da esposa, eu não sei o que é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Depois não vão sair daqui dizendo que o que o pastor falou não tem nada a ver. Ah, mas pastor, sabe pastor, eu queria falar com o senhor um negócio, mas assim, eu acho que eu não vou falar não, porque não vai dar nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que você acha que as pessoas não devem saber, é justamente isso que você tem que falar. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã, meu amigo, você que está aqui nessa noite? Como eu disse, nada é desconstruído da noite para o dia. Nada acaba da noite para o dia. Tudo é um processo de perda gradativa. Então quando você diz assim, ó, eu preciso falar, aí vem a tua alma gritando, para que você vai falar? Não dá nada. Vai lá e faz. Não vai dar nada, tá tudo certo. Eu já vi que vai sobrar no meu... Quer ver assim, ó, tô fazendo a conta aqui, rapaz, olha, eu paguei uma conta na van, que eu pagava em 10 de 800. Eu tenho que fazer outra, porque senão eu vou gastar esses 800 com outra coisa, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou comprar e vou fazer, porque pobre para ter alguma coisa tem que ser assim, parcelado. Irmão, nem sempre é assim, querido. Nem sempre é assim. Não estou generalizando. Eu estou falando uma verdade que é importante você aprender a ter conselheiros. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, conselheiros. Converse. Abra a boca, abençoado. Pergunta o que você acha. Qual é a sua opinião? Pelo menos diga assim, sabe, o que eu tenho que fazer? O que você acha sobre isso? Irmãos, quando alguém, com alguma coisa vir na tua cabeça e diz assim, não, quer saber de uma coisa? Não dá nada. Aprende a acender uma luz amarela. Opa, estou sendo o gigantão da construção. E quando você entende o que é ser igreja, sabe o que acontece? Os teus irmãos vão ver coisas que você não está vendo. Coisas que você não está percebendo, que você está indo para um lugar, mas como dentro do teu coração já tem uma resposta sempre pronta, não dá nada. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz, irmãos, preste atenção que eu quero falar para você nessa noite em nome de Jesus, preste bem atenção. Antes de você sair daí para trazer aquilo que é oferta diante do Senhor, você tem que deixar no canto e pedir perdão para a pessoa, aquela que você está com barreira no coração. Essa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Não, quer saber uma coisa? Eu estou de boa, então não vou tocar nesse assunto. Estou de boa. Eu aprendi a entender que as pessoas só vão dar aquilo que elas têm para dar. Mas entenda que não tem a ver com ela, tem a ver com você. Quantas pessoas, irmãos, são distraídas porque elas não querem fazer aquilo que tem que ser feito. Diga para a pessoa do seu lado mais uma vez assim, meu irmão, você não está de boa. Ah, eu estou de boa, pastor, estou de boa. Mas eu vejo nos teus olhos, não, eu estou de boa. Quer ver um cara que estava de boa? Faz assim comigo assim, ó. De boa? Bota ali por favor Gênesis capítulo 4 do versículo 7 ao 8. Olha um cara que tô de boa aí, ó. E essa conversa é com Deus, tá? Olha só. Volta no 6. Gênesis 4, depois você lê em casa que é a conversa entre Deus ali, Caim, Abel, depois da oferta, sabe? Mas olha só. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Isso é Deus conversando com Caim, presta atenção. E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo contra ti, mas a ti cumpre. Vamos ler junto? Mas a ti cumpre. Versículo 8.
Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Volta no versículo 7. Diga assim para mim: Caim não estava de boa? Olha para o teu irmão e fala assim: essa igreja, aquele líder, pastor pensa diferente do que eu. A Bíblia diz desse jeito. Eu tenho que fazer. Escute, preste atenção. Os divergentes, eles têm que ser convencidos, não aniquilados. Não é porque você pensa diferente das pessoas que a tua forma, a tua maneira de pensar tem que prevalecer. Muita gente se distrai porque quer fazer valer aquilo que ela não foi curada. A gente está vendo um show de teólogos, presta atenção que eu quero dizer para vocês, que vão para a internet e desenvolve dentro de uma tese que ela não foi liberta, algo que esconda quem ele é. Levantando-se pastores de si mesmo. Profetas que se dizem profetas sem ter um sacerdote. Quem te disse que você é profeta? Quem foi que disse que você é isso, aquilo, outro? Da onde você veio? Se apareceu como? Quem são os frutos? E esses frutos têm permanecido? Qual é a diferença? Diga assim comigo: Deus se move por um caráter. Não, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Preste atenção o que o Espírito diz à igreja. A igreja do Senhor Jesus não é um lugar de bagunça, onde todo mundo acha e de qualquer jeito ia ser feito. Não é assim. Se você teve um histórico, se alguma coisa aconteceu na tua vida, se alguém quebrou um princípio, preste atenção que eu quero dizer, não é porque alguém quebrou um princípio que um princípio deixou de ser princípio. Ah, mas é porque naquela igreja que eu ia, não sei aonde, não sei o que, ou seja, qualquer situação, do meu lado tinha esse, na minha família tinha aquilo outro. Entenda em nome de Jesus. Talvez você está onde está, porque você viu muito mais o homem do que aquilo que Deus queria que você visse. Escolha olhar para as pessoas do ponto de vista de Deus. Porque se você olhar pelo teu ponto de vista, preste atenção, da maneira que julgares, será julgado. Ah, pastor, mas o que isso eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo, minha irmã, você que está me vendo pelo YouTube, a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Ou você se acha o grandão da construção que, como quem diz, não, fulano de tal fez isso comigo e agora ele tem que... Irmão, olha aqui para mim. Você sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Faz assim comigo. Alguém te deu algo chamado fôlego de vida. E quem é você para achar que os outros são piores do que você? Se tudo que você tem é graça e misericórdia de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz para ter o que eu tenho. Eu já acordava de manhã, eu não sei o que. Pastor, como é que pode isso? Diga para a pessoa do seu lado assim, nunca se esqueça que você é um sopro. E quando Deus tirar o sopro, não tem nada da sua riqueza que segure. No tempo da pandemia, não sei se isso foi, como diz a história, uma notícia falsa, não sei. Mas eu li algo muito interessante, que dizia o seguinte, que um homem muito rico, absolutamente rico, dono de um dos maiores bancos mundiais, pegou o Covid. Rapaz, gastou o que tinha e o que não tinha. Falava que tinha um remédio nas Malvinas, ele mandava o jato lá buscar Falava que tinha uma coisa que curava lá no meio do Oiapoque, mandava tudo que você pudesse imaginar. Médicos e isso e tal. Tudo. E ele morreu.
Daí foram perguntar para os filhos ou para a filha, não lembro muito. Se alguém lembrar dessa história, depois me refresque. Mas disse que o meu pai morreu. Meu pai não está mais entre nós. Ele passou a vida inteira lutando para ter algo e morreu por algo que era de graça. Faz assim comigo. Quantos estão entendendo o que o Espírito diz nessa noite para nós? Não se distraia. Não é qualquer coisa que não tem nada a ver, meu querido. Não é qualquer coisa que não dá nada. E não é qualquer coisa que você tem que dizer, tô de boa. Aprenda a abrir o seu coração. Por favor, abre comigo ali Salmo 37, do versículo 3 ao 6. Olha só o entendimento em que Davi tinha e teve. Ele diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Meu querido, aonde está teu coração, tá as tuas prioridades. Abre comigo, por favor, em Juízes capítulo 16, versículo 19. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima, por favor. Juízes capítulo 16, versículo 19. Quem não conhece a palavra do Senhor, eu quero contextualizar aqui, fala de um homem que Deus levantou como uma espécie de juiz em relação ao povo. Quantos já ouviram falar de Sansão aqui? Sansão tinha uma palavra, olha aqui para mim. Não perca o foco. Não se distraia. Sansão tinha uma palavra. Ele foi gerado debaixo de uma palavra. Deus achou no coração de Sansão um homem capaz de proteger o seu povo. Deus então falou isso para ele através de seus pais. Foi feito um voto de Nazireu, que não viesse sobre o seu cabelo nenhuma navalha, porque enquanto ele tivesse com esse cabelo, ali era um símbolo de aliança entre Deus e ele. E você conhece a história, Sansão derrotava, era o homem que com uma queixada de bode, eu acho que era isso, de mula, eu acho, de jumento, não lembro, matava mais de 300 com uma paulada só. Era isso, né, Aurélio? Preste atenção, irmãos, quem era esse homem. Só que no coração dele se distraiu, assim como o jovem, na perversidade. Sabe o que aconteceu? Diga assim comigo: o sono espiritual me distrai também. A Bíblia diz que seus pais falaram assim: para que você vai buscar mulheres em outro lugar? Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer aquilo? Não, mas é porque eu quero, eu sou bom, eu sou o cara. O versículo 9 diz assim, ó, 19. Então Dalila fez, diga assim comigo, dormir Sansão nos seus joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. O jovem caiu da janela por causa de sono. Quer ver um outro exemplo? Abre comigo lá, por favor, lá em 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Lembra de Saul? Jonatas morreram na guerra. E mais 3 filhos dele foram mortos. Sobrou um chamado Isbosete. Esse abençoado foi levado como rei. Abner fez com que, não, é teu filho, é porque Abner naquele momento era meio manipuladozinho por Isbosete. Aliás, Isbosete era manipulado por Abner. E Abner então, como quem diz assim, não, eu tenho, peraí, calma aí, não dá nada a ver, sabe, eu estou de boa, dá nada. Preste atenção, irmãos. Olha aqui para mim. O mesmo João 10:10 que diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo, que não são as pessoas,
Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para vir e devorar. Aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. São pontos e versículos que mostram para você que a sua força e o estar de pé não depende absolutamente nada do que você faz, mas as intenções do seu coração. Esse jovem foi levantado o rei no lugar do seu pai. Preste atenção, eles foram... 2 Samuel, capítulo 4, do 4 ao 7. É isso aí, tá certo. Preste atenção, já eu começo a falar. Então, Isbosete, vendo que o seu pai tinha sido morto, seu irmão sendo morto, tudo estava morto. Você acha que essa pessoa, ou esse homem não tinha que estar vigilante, meu irmão? Sim ou não? Jesus morreu por mim e por você. Você acha que Satanás vai ficar tranquilo? Ele já sabe o fim dele. Ele foi lançado do céu para a terra com uma palavra que ele ousou ser igual a Deus. A palavra de Deus fala que ele está debaixo dos nossos pés. A autoridade que Jesus te deu na cruz faz de Satanás um inimigo vencido. Porém, ele faz tudo para me tirar, eu e você, do foco. E sabe o que tem tirado? Faz assim comigo, ó. Faz aí o barulho de ronco, você não ronca. Um sono espiritual. Sabe o que é o sono espiritual? Dá nada. Tô de boa. Não tem nada a ver, pastor. Aí você deixa de falar de Jesus, você deixa de fazer o que Deus tem mandado, você entra no ambiente do quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Resolveu o meu problema, os outros que procuram resolver o deles. Diga assim comigo: a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Diga assim comigo: eu sou filho dele. Ah, pastor, mas isso não... Será mesmo? Olha só o que diz a Bíblia. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apresentando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete, mas não é sobre esse caso. Continua. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia. Diga assim comigo: meio-dia. Olha para o seu irmão e diz assim: você consegue dormir meio-dia? Eu consigo, com ar-condicionado no 13. Imagina na tenda, no deserto, no lugar árido, o cara meio-dia dormindo. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado nessa noite, em nome de Jesus? Continua. Estando esse a dormir ao meio-dia, versículo 6, ali entraram para o interior da casa como quem vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Versículo 7. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Só para você entender o que aconteceu. Eles chegaram para Davi e disseram assim: ó Davi, matamos o cara, está aqui a cabeça. Depois você lê em casa, Davi disse assim: vocês estão o quê? Vocês acham que eu vou ficar feliz com isso? Foi lá e matou os dois. Puf, puf. Aí depois Joabe, com o rabinho entre as pernas, quis consertar a situação. Mas o que eu quero lembrar você, entenda o que Deus fez para que você estivesse aqui. Eu queria que você levantasse em nome de Jesus. Meu querido, meu irmão, meu amigo, o versículo diz que, volta no versículo 6, ali entraram para o interior da casa. Quem entrou? Os dois que mataram Isbosete. Diga assim comigo: o rei foi morto porque dormiu meio-dia. Diga assim comigo: Sansão perdeu o seu elo de aliança com Deus porque estava dormindo. Preste atenção que o versículo diz que entraram no interior da sua casa
como quem vindo buscar trigo. Sabe o que te distrai muitas vezes da presença de Deus? Não é o que você acha que é diferente. É aquilo que você sabe que vai te distrair. Porque liberaram para entrar na casa deles como alguém que já era acostumado. Quem são eles? Deixa eles vieram buscar. Eles vão comprar trigo. O que tem entrado na tua casa pela televisão nos teus filhos? O que você tem visto até tantas horas da manhã no celular? Sabe? Quem tem direcionado mais o seu coração? Preste atenção. Talvez você está sendo distraído, como aquele jovem no ambiente de sono, mesmo Paulo pregando a palavra de Deus. Escute, irmãos. Mateus 25 fala das 10 virgens. Todas foram dormir. Não foi só 5, foram todas. As 10 dormiram. Só que 5 a Bíblia chamou de prudentes. O problema não é você descansar diante do Senhor. O problema é você descansar sem ter feito tudo o que era para ser feito. Pastor, mas eu confio em Deus. Eu também confio, mas você fez sua parte? Você consertou o que tinha que consertar? Você resolveu o que tinha que resolver? Aí você pode descansar. Pastor, mas eu creio que Deus quer. Eu creio, mas você fez sua parte? Você encheu a sua botija de azeite? Para que quando o noivo comece a gritar: o casamento! Opa, eu estou com a minha botija acesa, eu estou com a minha lamparina acesa. O que eu quero dizer nessa noite é o seguinte, meu irmão: não se distraia. Como o jovem Eutico, naquela noite, estava sendo servido 2 banquetes, um mais importante que o outro, um espiritual. Como nessa noite esse banquete está servido aqui também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, talvez você não precise estar numa janela. Talvez é só você fechar e continuar com o teu coração fechado, com tudo que foi ministrado, que infelizmente, talvez você vai cair. Só que eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Mesmo que você caia, mesmo que você esfrie, mesmo que você tenha sono, aonde a igreja está, ali há vida. Ali há vida. Mas eu fui ferido na igreja. Deixa eu te dizer, a mesma igreja que fere, também é a mesma igreja que cura. Mas pastor, mas isso, aquilo, outro. Meu irmão, diga assim comigo: os meus olhos têm que estar no autor e consumador da minha fé. Quantos estão entendendo o que o Senhor falou nessa noite? Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos. E agora você entra num lugar onde a palavra do Senhor deixa claro que o Espírito Santo me guia. Preste atenção, Ele não vai arrastar ninguém a um lugar de arrependimento. Ele não vai arrastar ninguém a um lugar de confronto. Ele não vai arrastar absolutamente ninguém a um lugar de constrangimento. Mas Ele vai te guiar a toda verdade.